A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 6, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: o tempo dos juízes. Eu espero que Deus abençoe você, compreendendo a respeito de parte dos livros históricos da Bíblia, que nós vamos tentar trabalhar com você hoje também em sala de aula. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, discipulado dinâmico também, discipulado para novos convertidos. Tem muita coisa boa aqui no canal. Se você quer achar todas essas classes, você encontra aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar e você vai encontrar todas as classes organizadas para você acessar e ficar à vontade. Se você conhece alguém das classes dos adultos e jovens, nós temos um material muito especial, que é o nosso site Facilita EBD, que tem recursos para essas turmas aí, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu espero contribuir com você hoje em sala de aula. Vamos deixar de conversa então e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: o tempo dos juízes. Para iniciar bem a tua aula, por favor, leia o texto bíblico de Juízes capítulo 2, versículo 10 com os teus alunos. Leia também a passagem bíblica, a leitura bíblica em classe, que se encontra em Juízes capítulo 2, versículo 11 ao 20, em sala de aula, compassadamente com os teus alunos. Deixa Deus te usar para a glória do nome do Senhor, e eu espero que você seja o instrumento na mão de Deus. Nós estamos estudando nesse trimestre, especialmente agora na classe dos juvenis, sobre o Antigo Testamento. Precisamos levar em consideração que o Antigo Testamento na nossa Bíblia cristã, ele é composto por 39 livros. Pega isso aqui. Ele também está dividido em 5 blocos. O primeiro bloco é o Pentateuco, formado por 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. O segundo bloco, que é o que estamos iniciando hoje, ele é conhecido como livros históricos, que começa no livro de Josué e vai até o livro de Esther. São um conjunto de 12 livros. Os livros poéticos ou sapienciais se iniciam no livro de Jó e vão até Cantares de Salomão. Os profetas maiores do Antigo Testamento, na nossa versão cristã, começam com Isaías e vai até Daniel. E os profetas menores se iniciam com o livro do profeta Oséias e vai até o profeta Malaquias. Hoje nós estamos iniciando o livro de Juízes. Juízes faz parte do segundo bloco, livros históricos. É importante entender isso aqui. Os livros históricos começam com o livro de Josué. Depois vem na sequência Juízes. Juízes traz essa sequência dos fatos que aconteceram em Canaã depois da morte de Josué. A Bíblia hebraica já é dividida diferente. Pega isso aqui também porque é importante. Lá nós temos apenas 24 livros. Porém, é a mesma quantidade de versículos que nós temos aqui na nossa Bíblia cristã. Na Bíblia cristã tem 39. Lá tem 24. O que acontece lá? Lá acontece um fenômeno bem simples. Alguns livros que nós dividimos aqui, lá não é dividido, mas é um corpo só. Exemplo, 1 Reis e 2 Reis na nossa Bíblia é dividido. Lá se torna um livro só, conhecido como Livro dos Reis. Lá nós temos o livro das Crônicas dos Reis de Israel. Aqui na nossa Bíblia é o mesmo livro, só que é dividido em 1 Crônicas e 2 Crônicas. Lá nós temos, por exemplo, o texto de Samuel. Nós dividimos aqui em 1 Samuel e 2 Samuel, para facilitar o entendimento. Então, o que acontece? Os nossos livros, eles se dividem e aí acaba crescendo o corpo de quantidade de livros. Outro exemplo claro aqui. Na nossa Bíblia cristã, nós dividimos até os profetas menores, por isso que nós temos 12 profetas menores. Lá na hebraica,
não faz essa divisão dos livros dos profetas menores. Os profetas menores são unidos em um livro só e viram um texto só, conhecido como o livro dos 12 profetas. É importante você entender essas questões aqui hermenêuticas para compreender a necessidade dos textos do Antigo Testamento. A Bíblia hebraica também é dividida diferente. Na nossa nós temos 5 blocos que eu citei para você. A hebraica é dividida em 3 blocos. Dividida em lei, profetas. Esses profetas aqui entram profetas anteriores e posteriores ao cativeiro babilônico e escritos. E hoje nós estamos iniciando aqui, trabalhando com você, o texto de Juízes. Você sabia que o livro de Juízes é conhecido na Bíblia hebraica não como livro histórico, mas é conhecido como profeta anterior, tanto ele como Josué? Por que são profetas? Porque eles são profetas de Deus, porta-vozes do Senhor, inspirados pelo Espírito Santo para apontar ao povo de Deus o caminho. Esse é o papel do profeta. Então, na Bíblia hebraica, tanto o livro de Josué como o livro de Juízes é visto lá como profeta anterior ao cativeiro babilônico. Já na nossa, já é visto como livro histórico, que narra a história de Israel. Eu espero estar te ajudando até aqui. E que Deus, então, envolva você. Quando nós estamos estudando esse texto, eu espero que o Espírito Santo também trabalhe no teu coração. Se eu estou te ajudando até aqui, comenta aí. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: o tempo dos juízes. É importante você levar em consideração que nós estamos estudando o livro de Juízes. Ele vem depois de Josué, faz parte do contexto dos livros históricos de Israel. E aí vem a pergunta: quem foi o autor dos Juízes? Quem foi que escreveu esse texto? Quem foi que trouxe essa contribuição? Muitas pessoas sugerem alguns autores. Por exemplo, tem gente que sugere que esse texto pode ter o autor como Josué, pode ter escrevido parte desse texto. Alguns descartam isso porque Josué já tinha morrido. Outros já entram em consideração, por exemplo, que o autor desse texto foi o próprio profeta Samuel, narrando a história dos juízes até chegar na história de Davi. Essa consideração aqui é muito importante. Outros já sugerem que esse texto foi escrito pelo profeta Natã. Outros já sugerem que foi escrito pelo profeta Gade. Outros já trazem a ideia: olha, esse texto foi escrito por Jeremias. E já tem gente que considera que foi Esdras. Qual é a melhor consideração que nós podemos levar aqui diante da escrita do texto dos Juízes? O melhor autor aqui a ser considerado é o profeta Samuel, que se encaixa no contexto histórico. Então, olhando para isso, nós estamos entendendo que ele está narrando a história dos juízes de Israel. E eu espero que você em Cristo seja um instrumento na presença de Deus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: a ausência de um líder. O texto dos Juízes é conferido a 14 pessoas que exercem o ministério de guiar o povo pós-morte de Josué. Quando Josué morre, não há um líder semelhante a ele no exemplo de Moisés quando preparou ele para guiar o povo. Não há um líder específico em Canaã. As tribos agora estão espalhadas no território. E a Bíblia narra para a gente que há a necessidade de ter um líder aqui. E não tem um líder específico. Mas a partir desse momento, 14 líderes são levantados em períodos diferentes da história. Esses 14 líderes são levantados em um período histórico de 350 anos. Aqui está a narrativa de Juízes, um período histórico de 350 anos. Ou seja, em épocas diferentes, situações diferentes, Deus foi levantando juízes no meio das tribos para resgatar as tribos que estavam distantes de Deus, que estavam sendo aprisionadas, oprimidas. E esses líderes eram os libertadores levantados por Deus. Boa parte dos juízes do Antigo Testamento haviam experimentado a servidão no Egito, mas agora estão livres para a glória de Deus. E eles conhecem essa servidão a partir de histórias contadas de pai para filho, até chegarem neles. Quando eles são inspirados por Deus, eles são inspirados então para libertar o povo que está em Canaã em processo de cativeiro. E um ciclo se repete constantemente no livro de Juízes. Um momento o povo está distante de Deus,
Por causa dessa distância, o povo então cai em cativeiro, em escravidão e servidão. Deus então inspira um líder, um juiz, levanta esse juiz para ser um instrumento na sua mão e libertar o povo. Esse ciclo vai se repetindo constantemente nesse processo de 350 anos. Você vai ver isso na narrativa dos juízes. Avançando, o segundo subtópico destaca o seguinte: um ciclo de desobediência e de opressão. Essas opressões contra as tribos de Israel eram feitas por povos vizinhos que se levantavam contra o povo de Deus, aproveitando o momento em que o povo então estava em pecado, afastado de Deus, distante da presença do Senhor, sem uma liderança fixa para poder guiar então as tribos. Essas opressões surgiram exatamente para poder acabar e devastar o povo de Deus que já estava em Canaã. Carlos Oswaldo Pinto chega até a sugerir no seu texto Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento que esses processos e esse período aqui demonstrado em Juízes demonstra exatamente um povo que está afastado da aliança que Deus estabeleceu com ele. Quando esse povo se afasta, Deus levanta alguém para que o povo então retorne para a aliança. Que aliança foi essa? Quando você lê Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, Deus estabeleceu uma aliança lá atrás com Moisés, com o povo de Israel, com toda a nação. Aqui em Canaã, o povo agora abandona a aliança. E pelo fato de abandonar a aliança, então a opressão vem. O inimigo se apodera então de diversas tribos e oprime o povo de Deus. Mas o Deus vivo trabalha de forma especial, levantando os seus instrumentos, os seus profetas, os seus juízes. É por isso que na Bíblia hebraica conhece-se então o texto de Juízes como um texto profético, um texto dos profetas anteriores ao cativeiro babilônico. Gente, que Deus use você na escola bíblica, que você seja um instrumento de Deus, um profeta também, para guiar os teus alunos na escola bíblica dominical. Avançando, o segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: Gideão. Nesse segundo ponto, nós vamos estudar a narrativa bíblica de Gideão, que se levanta como libertador no período dos juízes. Nós já estamos descrevendo para você que foram um processo de 350 anos de opressão no período dos juízes. Um processo em que o povo estava liberto, mas quando esse povo liberto se afastava de Deus, da aliança, esse povo então caía em pecado e esse pecado conduzia esse povo à opressão. Deus então levantava de novo outro juiz. É importante observarmos essa questão aqui também. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: Israel nas mãos dos midianitas. Como nós estamos descrevendo isso para você, é importante você ter a noção de quem foram os israelitas levantados por Deus como juízes de Deus. O primeiro juiz que aparece sendo levantado por Deus é Otniel. Ele é da tribo de Judá. E ele traz o seu juízo durante 40 anos. Ele liberta o povo dos amorreus, conforme está escrito lá no capítulo 3, versículos 7 ao 11. Depois desse processo, Deus então levanta Eude, da tribo de Benjamim, para libertar então os israelitas. Ele liberta os israelitas da opressão dos moabitas, que oprimiram os israelitas durante 18 anos. Depois desse processo de libertação, ele então exerce o seu juízo durante um período de 80 anos, conforme está escrito no capítulo 3, versículos 12 ao 30. Após esse processo, nós encontramos então um juiz chamado Sagar. Nós não sabemos de que tribo ele é e quanto foi o período do seu juizado, mas nós sabemos que ele liberta o povo judeu da opressão dos filisteus, conforme está escrito em Juízes capítulo 3, versículo 31. Depois Deus levanta uma profetisa, uma mulher de Deus conhecida como Débora. Ela é da tribo de Efraim e ela liberta os judeus, os israelitas, dos cananeus. Em um período de 40 anos ela exerce então o seu juizado. Ela liberta da opressão que os cananeus estavam afligindo o povo durante um período de 20 anos. E isso está registrado no capítulo 4 e 5 de Juízes. Depois de Débora, Deus então levanta Gideão. Esse Gideão que nós estamos destacando para você. Ele é da tribo de Manassés. Ele liberta o povo de Deus da opressão dos midianitas que estavam oprimindo durante um período de 7 anos. Isso está no capítulo 6 e 8 do livro de Juízes.
Pós a libertação, Gideão então governa em um período de juizado de 40 anos de libertação. Pós Gideão, Deus então levanta um libertador conhecido como Tola. Ele é da tribo de Isacar e ele liberta o povo. E libertando o povo, não há narrativa de quem oprimia, ele liberta esse povo e governa durante um período de 23 anos, conforme está escrito lá no capítulo 10, versículo 1 e 2. Depois de Tola, é levantado então um juiz conhecido como Jair. Ele é da tribo de Manassés. Ele liberta o povo durante uma opressão e reina durante um período de 22 anos. Lá em Juízes capítulo 10, versículos 3 ao 5, registra isso para a gente. Após esse processo, levanta-se então um juiz conhecido como Jefté, da tribo de Manassés, que liberta o povo da opressão dos amonitas, que oprimia o povo durante 18 anos. Após essa opressão e essa libertação, Jefté então governa durante um período de 6 anos, conforme está escrito lá no capítulo 10, versículo 6, até o capítulo 12, versículo 7. Após Jefté, levanta-se então Ibzan, da tribo de Judá, que liberta o povo que estava oprimido durante um período de 7 anos. Ele governa, lá no capítulo 12, versículo 8 ao 10. Após Ibzan, surge então um juiz conhecido como Elon, da tribo de Zebulon, e liberta o povo de uma opressão, guiando o povo por um processo de 10 anos. Capítulo então 12, versículos 11 e 12 de Juízes registra isso. Após Elon, surge então Abdom, da tribo de Efraim, que liberta o povo e governa o povo durante 8 anos. Isso está registrado lá no capítulo 12, versículos 13 ao 15. E após Abdom surge então Sansão, da tribo de Dan, que liberta o povo da opressão dos filisteus, governando então por 20 anos. Depois desse processo de libertação, nós percebemos então que os filisteus caem por terra após terem oprimido o povo de Israel por 40 anos, registrado no capítulo 13 e 16. Alguns teólogos biblicistas ainda citam o próprio profeta Samuel como um desses últimos juízes aqui nesse registro bíblico. Quando nós estamos estudando a respeito dos israelitas que estão sendo oprimidos, nós percebemos que Deus então levanta Gideão para libertar os israelitas, o povo judeu, o povo do Senhor, da opressão dos midianitas, que estavam oprimindo já durante um período de 7 anos. E a narrativa bíblica que conta isso para a gente está lá no capítulo 6 e 8 do livro de Juízes. É muito importante você observar isso. Gideão estava malhando trigo, onde as pessoas utilizavam para o processo de poder esmagar as uvas para poder fazer o vinho. Ele estava malhando o trigo de forma escondida, para não ser roubado e oprimido. E é nesse momento que Deus levanta esse homem para ser um juiz. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: Deus chama Gideão e o capacita. Quando Deus chama alguém, ele chama para uma obra especial e capacita essa pessoa para a sua obra, assim também como está chamando você para uma obra especial também. A história de Gideão demonstra para a gente que ele se sentiu inseguro, porque o seu clã era um dos menores de Israel. Gideão fazia parte da tribo de Manassés, uma tribo pequena. Mas isso não significa que Deus desprezou aquele homem. Muito pelo contrário, Deus confiou a ele uma chamada poderosa. Isso é um sinal poderoso. Um homem que tinha coragem de poder se esconder da opressão dos midianitas. E Deus escolhe esse homem de uma forma especial para poder ser o libertador do povo de Deus, do seu povo. Isso também me traz a reflexão que Deus também escolhe você, te capacita para a obra. Assim também como chamou Gideão para uma grande obra e ser um juiz de Deus, revelando então todo o poder de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando Gideão então convocou a grande multidão para poder servir diante de Deus contra aquela opressão, 32 mil pessoas compareceram. É claro que Deus então começa a selecionar aqueles que eram chamados para essa obra específica, ao ponto de ficarem apenas 300 homens. E esses 300 homens selecionados por Deus foram selecionados por Deus para uma grande obra e libertar então o povo de Deus da opressão dos midianitas. Eu espero estar te ajudando até aqui.
O terceiro ponto da nossa aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: Sansão. A narrativa bíblica de Sansão é contada exatamente na última parte do livro de Juízes. Sansão é um instrumento de Deus levantado para libertar o povo de Israel agora da opressão que os filisteus estavam atribuindo a esse povo. Essa opressão é a mais longa que é narrada no livro de Juízes, cerca de 40 anos. Sansão é levantado por Deus e ele é pertencente da tribo de Dan. E quando ele exerce o seu ministério, isso está registrado no capítulo 13 a 16 de Juízes. Vamos analisar isso de uma forma muito especial. O primeiro subtópico destaca o seguinte: Nazireu de Deus. A história de Sansão demonstra para a gente que Deus levanta Sansão para uma obra específica. Sansão é prometido desde o ventre da sua mãe. Ele tem uma chamada especial. Isso também traz uma reflexão da nossa geração. Nossa geração ela tem uma chamada especial também. É uma geração que foi chamada por Deus para a obra de Deus, para um ministério específico. É uma geração que tem dons espirituais, talentos maravilhosos, assim como também Sansão tinha. E essa demonstração bíblica é apresentada a partir de uma promessa feita aos seus pais. Lá em Juízes capítulo 13, versículo 1 ao 5. Sua mãe e o seu pai acreditam nessa chamada. E Sansão então é separado por Deus para ser um nazireu de Deus. O que o nazireu era? Era uma pessoa consagrada desde o ventre para o Senhor. O nazireado poderia ser realizado assim: quando uma pessoa era consagrada desde o ventre, ou quando uma pessoa decidia consagrar a sua vida já em fase adulta para servir a Deus. Regras de quem era nazireu. O nazireu de Deus não poderia, por exemplo, ingerir bebida alcoólica, tocar em algum animal ou alguém morto. O nazireu de Deus não cortava o cabelo, como símbolo então dessa consagração a Deus, e nem tampouco aparava sua barba. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica, isso simbolizava que a consagração que Sansão deveria exercer para Deus. A nossa geração também foi chamada assim. Chamada para poder exercer o ministério, chamada para poder guiar a igreja, chamada para poder libertar o povo da opressão. Pega isso aqui e tenta aplicar isso em sala de aula também. O segundo subtópico destaca o seguinte para a gente: a queda de Sansão. Sansão ele cai porque ele despreza todos os talentos que ele tem. Sansão ele perde o foco, a visão, porque ele já estava cego espiritualmente. Semelhante a muitos jovens da nossa geração, que têm talentos, têm chamada de Deus, mas estão cegos, afastados do Senhor, perdendo então a sua força espiritual, se entregando aos desejos carnais de Dalila e contando o segredo da sua experiência com Deus. Infelizmente, muitos jovens têm se afastado do Senhor e caído como Sansão, mas Deus vai levantar você como professor da escola bíblica para poder guiar os teus discipulandos, os teus alunos em Jesus, a se permanecerem firmes com o Senhor, a não se venderem às astutas ciladas de Dalila e caírem exatamente no pecado, se afastando de Deus, se alimentando daquilo que não agrada a Deus e nem valorizando a aliança que temos com o Senhor. É por isso que você precisa destacar a importância de valorizar a aliança da salvação, a aliança de estar com Jesus, a aliança de permanecer com Jesus. Por misericórdia de Deus, Deus ouviu a oração de Sansão, restaurou Sansão. Sansão então destruiu o povo filisteu, matando então todos os filisteus mais do que em vida. E é interessante que ele traz uma libertação. E aí finaliza-se então o livro de Juízes. Avançando, o quarto ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: Samuel. Esse é o quarto ponto da nossa lição. Nesse quarto ponto nós vamos perceber que Samuel é o último juiz que aparece aqui. Ele não é narrado lá no livro de Juízes, mas o seu texto de Samuel traz a sequência dos fatos narrados ali. É interessante que até a história de Ruth, acredita-se que ela foi escrita por Samuel também. Samuel, ele é profeta e ele é juiz também, sacerdote. Ele tem um ministério triplo. Ele tem esse ministério de ser profeta, juiz e sacerdote. Ele é o último juiz dessa categoria de juízes que foram levantados por Deus durante esse processo de 350 anos. Avançando isso aqui, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: juiz, profeta e sacerdote.
Samuel, conforme a Bíblia, ele pertencia à tribo de Judá. Ele exercia esse ministério de juiz de Deus. E é interessante você perceber que ele narra a sua história e narra a história também dos juízes. Por isso, ele é considerado como o principal autor do texto. É importante você perceber que a linguagem de Samuel é uma linguagem muito interessante. Ele é diferente de Sansão. Ele também foi prometido por Deus desde o ventre. Ele também foi resposta de oração. Samuel foi resposta de oração. Samuel foi consagrado a Deus desde o seu nascimento para servir ao Senhor no templo. Samuel não se corrompeu com os desejos desse mundo, mas ele decidiu se consagrar para Deus. Aqui também é um exemplo interessante que você pode utilizar em demonstrar especialmente para os teus alunos a necessidade de sermos como Samuel e não como Sansão. Mas sermos como Samuel, exercendo a nossa vida, o nosso ministério, o nosso serviço, o nosso discipulado, para a glória de Deus, servindo ao Senhor de todo o coração. A teologia de Samuel é uma teologia que exalta o Senhor, que glorifica a Deus. E o último subtópico da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: um marco histórico em Israel. Foi Samuel o responsável por ungir o primeiro rei de Israel. Ele ungiu a Saul. Foi Samuel também o responsável por ungir o segundo rei de Israel, que é Davi. Lá no capítulo 16 de 1 Samuel registra isso para a gente. É importante você considerar que Samuel foi honrado por Deus como juiz. E ele presenciou agora o processo da monarquia que nós vamos estudar na aula que vem. E ele restaura exatamente esse ministério em Israel, ele institui esse ministério da monarquia em Israel, guiando o povo para os padrões divinos, para a vontade de Deus. Samuel, quando vai escolher o segundo rei, ele tenta escolher o segundo rei com os padrões humanos, com o seu olhar, mas Deus guia ele para escolher agora um rei segundo o seu coração, conforme está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. E ele é sensível à voz de Deus. E ele entende todo o projeto de Deus nesse processo histórico. Estamos estudando o Antigo Testamento, espero ter ajudado você. Gente, se eu contribuir contigo, comenta aí, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. Se eu te ajudei, por favor, deixa teu comentário aí. E se você está afastado de Jesus, frio na fé, quer voltar para Cristo, olha, você pode voltar para Jesus, aceite Jesus como seu Salvador. Utilize o teu celular com leitor de QR Code, escaneie esse leitor de QR Code que está aí, preencha o cadastro, a nossa equipe de discipulado vai entrar em contato com você, vamos orar por você também. E é claro que eu quero trazer algumas dicas de leitura para você crescer em Jesus. Como dica de leitura, eu quero trazer para você o texto de Samuel Schultz, a história de Israel. Vale muito a pena você que está estudando o Antigo Testamento aqui com a gente adquirir esse material. Mais uma vez eu quero indicar para você o texto do Raymond Diller, o Antigo Testamento, Introdução ao Antigo Testamento. Vale muito a pena você também estudar a respeito desse material. Teologia do Antigo Testamento, editora Vida Nova, um material espetacular para quem gosta de estudar aí o Antigo Testamento. E o texto do Stanley Ellison, Conheça Melhor o Antigo Testamento, a perspectiva histórica sobre cada livro do Antigo Testamento, os 39 livros aqui. Gente, que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, que será a lição de número 7, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: a monarquia em Israel. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.